Pessoal, vamos lá então para mais uma explicação. Aqui a gente vai trabalhar o nosso módulo 11 na nossa apostila do COC, está na apostila 2, página 168, tá bem? Nesse módulo 11 a gente vai trabalhar com blocos econômicos, tá? Importante a gente, em primeiro lugar, definir o conceito de bloco econômico. Qual que é o objetivo de um bloco econômico, né? O que é um bloco econômico? O bloco econômico é uma aliança entre vários países com a finalidade primeira de desenvolver, de melhorar a economia dos países membros, tá? Acontece que para se chegar a esse objetivo de melhorar a economia dos países membros, a gente tem aí vários modos de se chegar a esse fim, daí falarmos então de tipos de blocos econômicos, nesse caso, os estágios de integração, tá bem? Pessoal, é o seguinte, nós temos basicamente na atualidade 5 tipos de blocos econômicos. O modelo mais primário e mais simples é o que nós chamamos de ZPT, Zona de Preferência Tarifária. Tá? Como que funciona uma zona de preferência tarifária? Impostos alfandegários reduzidos. Ponto. Um grau acima, nós temos a zona de livre comércio. Aqui, pessoal, nós temos um estágio de integração um pouquinho mais avançado. O objetivo daqueles blocos que se dizem uma zona de livre comércio é, com o tempo, tá, reduzir as tarifas alfandegárias até eliminá-las, tá? Essa redução, até chegar à eliminação, ela é gradativa. Seguindo mais adiante, nós temos a União Aduaneira, que funciona como uma zona de livre comércio, só que ela tem um negócio chamado de TEC, Tarifa Externa Comum. Aqui, internamente, o objetivo é, quem sabe um dia, eliminar as barreiras alfandegárias, mas entre os membros, com relação ao comércio com países de fora do bloco, existe uma tarifa externa que é comum, ou seja, mesmo os impostos alfandegários, né, em relações comerciais de exportação com outros países fora do bloco, tá bem? O Mercosul, galera, ele nasce como uma união aduaneira e hoje o Mercosul ele está caminhando para se tornar um mercado comum. Tá? Qual que é o lance do mercado comum? Você tem regras também para a circulação de pessoas. A gente não está falando aqui só de impostos alfandegários mais baratos ou até anulados. O Mercosul, mais recentemente com a placa do Mercosul, né, a questão do passaporte, está fazendo regras também para a circulação de pessoas. E por fim, o estágio mais avançado de integração, que é a União Econômica e Monetária. Nós só temos a União Europeia aqui como União Econômica e Monetária. O que ela tem de diferente, pessoal? Ela tem políticas monetárias comuns. Então existe um banco central que vai definir coisas para todos os membros do bloco. Lá eles têm a moeda única, que é o euro. Tá? Embora não seja obrigatória para todos, essa moeda ela existe. Tá? A gente vai começar falando dos blocos por aquele que é, de longe, o mais complexo, que é a União Europeia. Tá? Pessoal, a União Europeia ela não nasce como União Europeia. Na verdade, a primeira vez que na Europa alguém se juntou para tentar criar um bloco econômico foi em 1944. E esse bloco econômico ele começa a funcionar só em 1948. É o Benelux. Benelux significa Bélgica, Holanda, Netherlands, né? E Luxemburgo. Moçada, essa ideia deu certo, tá? E ano após ano a gente pode ver aqui na legenda desse mapa, esse mapa que também está na apostila de vocês, ano após ano mais e mais países vão se juntando a essa agremiação, até que no ano de 1991, na cidade holandesa de Maastricht, acontece a oficialização da União Europeia. Tudo bem?
Galera, a União Europeia ela tem uma série de tratados importantes, tá? Eu vou destacar aqui alguns que são talvez os mais relevantes para a gente compreender a União Europeia. Um desses tratados é o Tratado ou Acordo Schengen, que é aquele que prevê a livre circulação de pessoas dentro da Europa, tá? Um outro tratado importante é o Tratado de Lisboa, é esse que vai conferir ao Parlamento Europeu mais poderes sobre os países do bloco, ou seja, muita coisa é decidida na Europa, tá? Pelo Parlamento Europeu. Então, às vezes, o país, membro da União Europeia, ele nem concorda com o que está sendo decidido, mas ele tem que acatar por fazer parte do bloco, tá? E o acordo União Europeia-Turquia, que tem viés voltado para a questão imigratória, é aquele que para cada para cada imigrante ilegal capturado na Europa e enviado à Turquia, a Europa aceita um turco legalmente, tá? É como se fosse uma troca. Manda um ilegal para a Turquia e aceita um turco dentro de qualquer país europeu, tá? Moçada, uma coisa importante, vou voltar aqui no slide. Neste mapa aqui, a Turquia ela não deveria estar pintada. É um erro que tem aí na nossa apostila, tá? Esse mapa ele está na página 169 e eu quero que vocês tirem a Turquia, tá? Do mapa. A Turquia ela está pleiteando uma vaga na União Europeia, mas ainda não foi aceita. A gente não sabe nem se vai ser aceita, né? Bom, dando sequência, pessoal, a União Europeia ela é hoje um bloco que está atravessando uma crise econômica muito séria. Tá? Dentro da União Europeia, a gente fala dos PIGs como sendo os países que mais sofrem os efeitos dessa crise. Quem são os PIGs? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia. A Grécia é a situação mais complicada do bloco. E a Espanha também, tá? Quando a gente fala da crise econômica, é muito comum a gente ouvir o termo troika. O que é a troika? A troika é uma política econômica de austeridade, ou seja, é uma medida econômica imposta aos países para que eles sejam austeros, que eles cortem gastos para evitar gastar mais do que arrecadam, tá joia? E mais recentemente, outro caso que vem abalando a política da União Europeia, moçada, e esse daqui é um caso quente para esse ano, vale muito a pena ficar ligado no que está acontecendo quando o assunto é o Brexit. Vamos lá então. Esse mapa aqui talvez seja o mapa mais importante da nossa aula. Eu queria fazer a análise dele junto com vocês, porque ele vai mostrar como que a galera votou no Brexit dentro do Reino Unido, tá? Então, eu queria chamar a atenção de vocês primeiramente as cores. O que está de vermelho votou para sair do bloco, né? E o que está de azul votou para permanecer no bloco. Galera, notem que a cor vermelha ela predomina mais nessa parte ao sul do Reino Unido, principalmente na Inglaterra. Guardem essa informação porque isso vai fazer sentido mais adiante, tá? Se a gente pegar aqui a cor azul, a gente vê que no norte do Reino Unido, principalmente na Escócia, mas também aqui numa parte significativa da Irlanda do Norte, a galera votou para ficar. Percebam, pessoal, aqui desse lado esquerdo, algumas características de quem votou para ficar, né, o Remain, e quem votou para sair, no caso aqui o Leave. Nesse primeiro quadro, a gente tem a simpatia política. Percebam que membros simpáticos ao Partido Conservador e membros simpáticos ao partido de extrema-direita, o UKIP, votaram para sair da União Europeia, ao passo que
aqueles simpáticos ao Partido Trabalhista, né, simpáticos ao Partido Liberal Democrata e simpáticos ao Partido Verde, preocupado com causas ambientais, votaram para permanecer. Interessante também a gente perceber que os jovens votaram para permanecer. E aqui, com relação à escolaridade, os mais escolarizados também votaram para permanecer, ao passo que quem tem menor escolaridade e os mais velhos votaram para sair, juntamente aqui com essa simpatia política. Galera, o que eu queria com toda essa análise? Eu queria que vocês pensassem o porquê dessa divisão toda. O porquê do sim, eu quero sair aqui, até faz sentido. A maior parte dos imigrantes vem para cá. Galera, não podemos, e prestem bem atenção, não podemos excluir a xenofobia da nossa análise. Era isso que eu queria colocar para vocês. Tá? Muita gente aqui na Inglaterra acha que saindo da União Europeia vai diminuir o número de imigrantes. E essa é a região que recebe mais imigrantes vindos da Europa. Embora a Inglaterra não seja signatária do Acordo de Schengen, aquele da livre circulação de pessoas, muitos imigrantes conseguem chegar até dentro do Reino Unido. Tá? Então, pessoal, esse é o assunto da moda dentro do Brexit. Tem muita gente falando que a xenofobia falou alto com relação ao resultado desse processo. Tem muita gente falando também, galera, que a Escócia, ela tem hoje as suas relações estremecidas com o Reino Unido. Tá? Mas isso é um negócio que a gente ainda tem que esperar para poder afirmar alguma coisa. Mas tem muito escocês pressionando o governo da Escócia por um plebiscito, para eles votarem a saída do Reino Unido, para ver se eles conseguem voltar para a União Europeia. Gente, tudo indica que a saída do Reino Unido da União Europeia foi um tiro no pé do ponto de vista econômico. Tá? Gente, a maior parte dos produtos consumidos no Reino Unido e que são importados vem da Europa. A maior parte dos produtos exportados vão para a Europa. Você está desfazendo a amizade com o seu melhor amigo, tá? Então eu quero que vocês fiquem ligados em todas essas questões, tá? Bom, para a gente dar sequência, eu queria aqui, para a gente finalizar, só dar uns toques a respeito do que se fala a respeito desses outros blocos. Gente, o NAFTA, ele está com os dias contados, tá? O que se discute hoje é a criação desse novo bloco econômico, o SMCA, Estados Unidos, United States, México e Canadá. Qual que é a diferença se os membros não mudam? Esse bloco, pessoal, vai tentar discutir um pouco sobre as barreiras comerciais. É contraditório, tá? Você pensar em discussão de barreira comercial onde praticamente não existem impostos, tá? Entre Estados Unidos e Canadá. Principalmente entre Estados Unidos e México, praticamente não existem tarifas alfandegárias, né? O que esse bloco vai discutir, então? Principalmente levando em conta os interesses do presidente Donald Trump, eles estão querendo elevar os impostos dentro do bloco, tá? Vale a pena ficar ligado nessa questão do SMCA. O Mercosul, igual a gente destacou, está passando de uma união aduaneira para um mercado comum, né? O Mercosul ele já suspendeu 2 de seus membros, o Paraguai voltou, a Venezuela continua suspensa e o argumento é quebra da democracia e estabilidade política. A Venezuela é acusada de romper com a estabilidade política e essa é uma das regras do Mercosul, tá bem? Fala-se muito também na Unasul,
um bloco econômico que envolveria todos os países aqui da América do Sul, o Panamá, todos os países exceto a Guiana Francesa, tá, pessoal? O Panamá e o México. Detalhe, a Unasul foi proposta no início da década, quando nós tínhamos na América do Sul a maior parte dos seus líderes virados mais à esquerda. As relações elas esfriaram quando o Michel Temer assume o Brasil e o Macri assume a Argentina. E aí congelaram quando o Bolsonaro assumiu o Brasil, né? Tanto que o Bolsonaro, no Chile, numa reunião de Chile no ano passado, no ano de 2019, ele propõe uma alternativa à Unasul. Ele propõe o ProSul. É quase a mesma coisa, só que sem, adivinha quem, moçada? Sem a Venezuela. Beleza? E para a gente encerrar aqui de fato, nós temos aqui um outro exemplo de um bloco também relevante, que é o APEC. O APEC é um acordo que tenta reduzir tarifas alfandegárias dos países em volta do Oceano Pacífico. É um acordo, pessoal, que anda estremecido principalmente por conta de Estados Unidos e China e Rússia estarem brigando aí comercialmente a nível mundial. Tá joia, moçada? Forte abraço, fiquem com Deus.